Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, nós fazemos parte do grupo Peso 3, que é um programa de exercícios supervisionados para a obesidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Já aproveita para seguir o nosso canal aqui no YouTube, deixar o seu like e também assistir todos os outros conteúdos que são feitos para quem busca informações, dicas sobre exercícios físicos e saúde. Bom, hoje nós vamos falar sobre horta. Como ter uma horta em casa? A gente acha que por morar em um apartamento ou uma casa pequena, sem muito espaço, a gente não pode ter uma horta, mas isso é um equívoco. Trouxemos aqui alguns exemplos de hortas em espaços pequenos. Vocês podem aproveitar vasinhos, até fazer a sustentabilidade, usar os potinhos de plástico, as embalagens, enfim, né? Tem também aqueles caixotes de feira. Outra ideia é as garrafas PET, que às vezes a gente toma bastante água ou até mesmo refrigerante, por mais que a gente saiba que não é bom, né? Ainda toma um pouco. É interessante e sustentável. Bom, então a gente vai trazer algumas dicas de como construir a sua horta. A primeira é ter 4 horas de luz solar. Para as plantinhas ter um crescimento favorável e favorecer também a nutrição delas. A segunda são os cuidados ao regar. É interessante a gente pesquisar na internet antes de plantar e começar a cuidar da plantinha as características delas, porque algumas têm que regar mais, outras menos, mas uma coisa que é fixo para todas é que é melhor regar ou no início do dia ou no final dele, para não queimar a plantinha quando o sol está muito forte. A terceira dica é sobre a terra. É legal a gente ver essas terras já nas floriculturas ou casas de jardinagem que já são fertilizadas, mas a gente tem que ter cuidado porque algumas são de má qualidade. Então o melhor de todos mesmo é tu ter a tua própria terra ali. Daí tu faz um cantinho e vai jogando todos os alimentos as cascas, no caso, né? E alimentos que tu não vai mais comer, que não tem como reaproveitar, e fazendo uma compostagem para utilizar esses nutrientes nas próprias plantas futuramente. Outra ideia também é quem gosta de ovo cozido, cozinhar o ovo e deixar aquela água esfriar e depois regar as plantas. Ela também vai ter nutrientes que vão ajudar no crescimento das plantinhas em si. Então, aí agora a gente pensa o que plantar, né? Existem várias formas de fazer o cultivo e a plantação, então, dos diferentes tipos de plantas que a gente conhece. A gente pode utilizar sementes, muda ou enxertos. O que a gente pode plantar lá na nossa horta, então, em quem tem terreno pequeno, pátio pequeno ou mora em apartamento? Preferencialmente temperos e ervas aromáticas, salsinha, cebolinha, manjericão, orégano, alecrim, tomilho. Existe uma vasta possibilidade, então, de temperos e ervas aromáticas que você pode ter na sua horta. Vai de acordo com o gosto, né, o que você preferir usar. Chás como hortelã, camomila, lavanda, sálvia, erva cidreira. E verduras, alface, couve, rúcula, espinafre, brócolis, pimenta. Então, como eu falei, a variedade é muito grande. Se você entrar na internet hoje e pesquisar, a maioria dos alimentos que estão disponíveis lá você pode ter num espaço totalmente reduzido. A gente sabe que geralmente são aquelas plantas que se espalham mais ou que dão em árvores que são mais difíceis de ser cultivadas em espaços pequenos. Mas todas essas possibilidades vão de acordo com o que vocês gostam de comer, gostam de utilizar nos preparos dos alimentos de vocês. É super possível estar plantando. Eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas existem também árvores frutíferas que se dão em vaso. Então a gente está acostumado muito a ir num terreno e ter uma árvore de laranja, uma árvore de pitanga, mas também é possível ter isso em vaso. Só que essas plantas geralmente são modificadas geneticamente para poder crescer pouco, né? Porque imaginem, o tamanho dela deve ser enorme. Se tu plantar aquela mesma árvore que tu plantaria num terreno dentro de um vaso, ela vai acabar morrendo, porque ela não vai ter lugar
espaço para expandir as suas raízes. Então, são árvores já modificadas para esse tipo de plantio. Exemplos de árvores que podem ter, então, nesse formato: pitanga, limão, amora, morango, acerola, laranja e outros legumes também podem ser plantados em vaso. Eles vão precisar de um cuidado um pouco a mais na questão do tamanho do lugar que tu vai plantar, do tamanho do vaso, da profundidade, do espaçamento de largura, porque eles precisam então crescer para baixo da terra ou têm raízes maiores. São cenoura, rabanete, pimentão, pepino, berinjela. Aqui nós trazemos então uma tabela, né, que mostra quanto tempo demora para conseguir colher um alimento a partir da forma que tu planta. Então a gente mostrou ali que vocês poderiam plantar com sementes, com broto com raiz, poderia ser com enxerto, mudas. Então tudo isso vai influenciar no período que vai demorar para te estar colhendo aquele alimento pronto já para alimentação. Por exemplo, a cebolinha, se tu plantar com a raiz, aquelas que a gente compra geralmente lá na casa de jardinagem, na floricultura, ela leva 60 dias para estar pronta para ser comida. Então, o bom da maioria desses alimentos é que tu pode cortar um pedacinho também, levar ela para o teu alimento, para o teu prato, e ela vai continuar crescendo. Então, é bem bacana nesse quesito. A couve, 60 dias, a manjericão, 60 dias. Então, tudo vai ter um espaçamento de tempo para te poder aproveitar aquele alimento com todos os nutrientes dele. Aqui nós trazemos mais uma tabela que fala o tamanho da distância que deve ter um pezinho de cada planta que tu plantar, então de um dia para o outro, quanto tempo para germinar, quantas covas tem que fazer, e também o tempo para a colheita então ficar pronta e a data, né? Porque a gente sabe que existem alguns alimentos que são plantados numa data para ser colhidos em outras. Outros alimentos são aqueles que a gente pode plantar e colher ao longo do ano inteiro. Se vocês quiserem, vocês podem dar um pause no vídeo agora para olhar todas essas informações. Aqui nós temos mais, então, uma tabela que são aquelas para as plantas transplantadas. São aquelas que vêm a partir de mudas ou enxertos. E a gente vê que varia um pouco o tempo para a colheita delas. Bom, não esqueçam, façam exercícios físicos regularmente, procurem respeitar os limites do corpo de vocês, construam hábitos saudáveis e tornem o dia de vocês mais ativos. Não esquece de curtir esse vídeo e deixar o seu like e se inscrever no canal.